Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 4 horas da tarde, o Vasco recebe a Chapecoense em São Januário, último jogo aí da punição, último jogo sem torcida, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que vai iniciar aí uma sequência de partidas que vai servir para definir as pretensões do Vasco aí no campeonato. A gente vem de uma sequência complicada de jogos. Há 5 jogos atrás, a gente comentava aqui no Preleção sobre Vasco, ainda na época do Milton Mendes, que havia uma sequência muito complicada para o Vasco ali. Foram em 5 jogos, 4 jogos fora de casa. O jogo que foi em casa foi contra o Grêmio. Então, era uma sequência onde o Vasco tinha que se segurar mesmo ali, né? Fazer o máximo para manter a sua posição na tabela ou, pelo menos, ficar fora da zona de rebaixamento, porque não precisava ser nem um pouco pessimista para achar que o Vasco poderia não vencer nenhum desses 5 jogos, acabar fazendo muito pouca pontuação e terminar lá embaixo da tabela. A gente projetou na época que o ideal para o Vasco conseguir se segurar, conseguir ficar fora da zona de rebaixamento, era fazer 7 pontos. O Vasco fez realmente esses 7 pontos aí, né? E acabou que, pelos caminhos aí que as rodadas tomaram, o Vasco nem terminou com esses 7 pontos aí tão encostado lá na zona de rebaixamento, né? Que nem a gente supôs que poderia ficar. Quando eu fiz a meta ali de 7 pontos, era para o Vasco ficar ali com a água no pescoço ainda fora da zona de rebaixamento. Acabou que não está assim, a gente está bem posicionado ainda. A gente está em 9º lugar, então estamos tranquilos nesse sentido. Mas é uma tranquilidade meio falsa também, né? Porque se a gente olhar pela tabela, estamos em 9º, legal, uma posição na parte de cima da tabela, isso é legal. Agora, por que a gente está aí? Porque rolou nessas 5 rodadas dos times que estavam na zona de rebaixamento começarem a ganhar os jogos, os times que estavam logo acima perderem. Então, os times que estavam na zona de rebaixamento deram uma segurada nesses que estavam logo acima, né? Trocaram de posições em algum caso, o Avaí saiu da zona de rebaixamento, o Vitória saiu da zona de rebaixamento, aí a Ponte Preta entrou na zona de rebaixamento e o Curitiba entrou na zona de rebaixamento. Isso tudo permitiu com que o Vasco não caísse muitas posições, terminasse mesmo fazendo 7 pontos em 5 rodadas, em 9º lugar. Só que tem um outro lado da moeda aí, é que deu uma achatada nessa parte de baixo da tabela. Então, apesar de a gente estar em 9º lugar, a gente está só 4 pontos na frente ali do primeiro a ser rebaixado, que é o São Paulo, com 28. Então, assim, é para ficar alerta, né? É para ficar alerta. A posição na tabela dá uma certa tranquilidade, mas a diferença de pontos é para deixar a gente alerta. Eu até acho, particularmente, que o fantasma do rebaixamento aí tá bem exorcizado, tá tranquilo. Apesar dessa diferença de 4 pontos aí pro primeiro a ser rebaixado, a gente tem aí 7 times, né, entre a zona de rebaixamento e a gente. Então tem que muita gente ultrapassar o Vasco para ele chegar na zona de rebaixamento. Acho pouco provável disso acontecer. O Vasco também, se mantiver aí o aproveitamento que teve ao longo do campeonato, consegue chegar ali aos 48, 49 pontos. Quer ver? Vamos mostrar então aí o gráfico de desempenho sobre Vasco, voltar com o gráfico de desempenho sobre Vasco para mostrar isso. Aí, ó, vocês podem ver aí então esses pontinhos pretos, essa linha vermelha com os pontinhos vermelhos é a campanha do Vasco no campeonato atual, e a linha vermelha reta que passa por ela e vai até o final do gráfico aí é uma projeção da pontuação do Vasco se ele mantiver aí esse aproveitamento, né? Vai terminar ali entre 48 e 49 pontos, que é o suficiente para ficar acima da linha de corte que a gente estabeleceu em 46 pontos aí, é essa linha azul do gráfico. Aproveitando aqui, ó, vamos comparar com outras campanhas do Vasco. A linha verde, ela representa a melhor campanha do Vasco desde que o campeonato é disputado com 20 pontos, né, que foi a campanha de 2011. A essa altura do campeonato, 25ª rodada, a gente já estava com os 46 pontos que a gente está buscando. Era uma situação completamente diferente, né? A gente estava disputando o título, tanto que se esse time estivesse jogando o campeonato de hoje, estaria na vice-liderança também, né? 46 pontos deixaria o Vasco na vice-liderança. Estamos longe disso, mas também não estamos tão mal quanto nas campanhas de rebaixamento. Em 2013, nessa altura do campeonato, a gente estava com 28 pontos, que ia deixar a gente na zona de rebaixamento ali, né? Ou no máximo uma posição fora, dependendo
do desempate, porque 28 é o número de pontos do São Paulo. Em 2008, a gente estava com 26 pontos, ia estar mais afundado na zona de rebaixamento ainda. E em 2015, então, nem se fala. A essa altura do campeonato, a gente tinha só 19 pontos. Quer dizer, uma situação bem mais dramática, né? Hoje, a gente com nossos 32 pontinhos aqui, dá até para respirar aliviado. Mas o que vai definir mesmo, o que vai livrar de vez a chance da gente ser rebaixado aí, são, que nem eu estava falando no começo aqui do vídeo, essas próximas 5 rodadas. Por que eu digo que essas próximas 5 rodadas vão ser decisivas para as pretensões do Vasco no campeonato? Agora, ao contrário das últimas 5 rodadas, quando a gente pegou uma pedreira pela frente, agora a gente vai pegar aí a parte mais fácil do campeonato daqui para frente. Vão ser 5 jogos em que na maior parte do tempo nós vamos estar enfrentando equipes que estão na parte de baixo da tabela, então é a chance da gente pontuar bastante aí. Se o Vasco quer disputar a Libertadores ainda, tem que pontuar bastante nesses próximos 5 jogos. Vamos falar quais são os 5 jogos para vocês entenderem. Hoje a gente está pegando a Chapecoense aí, que está em 10º lugar no campeonato, a gente joga contra eles em casa. Na próxima rodada, a gente pega o Avaí, 15º lugar, lá em Florianópolis, mas estamos jogando aí contra o 15º time do campeonato. Depois, vamos jogar contra o Botafogo, é um clássico, o Botafogo aí tá com uma equipe boa, competitiva, mas vamos estar jogando em casa, em São Januário, provavelmente, ou mesmo que seja no Maracanã, 90% da carga para a torcida do Vasco, então é hora da torcida aí fazer sua parte para desequilibrar e quem sabe a gente sai com uma vitória desse clássico. Depois, a gente sai para jogar fora de novo, mas contra o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, quer dizer, mais um jogo que a gente pode sair com um bom resultado. E finalmente, o 5º jogo é novamente em casa contra o Curitiba, que atualmente ocupa a vice-lanterna, quer dizer, mais um jogo aí dos mais tranquilos do campeonato, né? Não dá para dizer que nenhum jogo nesse campeonato é fácil, é garantido, mas vão ser os jogos mais fáceis que a gente vai ter daqui para frente. Depois desses jogos aqui, a gente vai pegar ainda Flamengo, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Quer dizer, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Então, amigos, se a gente quer chegar numa Libertadores, a hora da gente pontuar, de fazer o sprint para colar lá em cima, para tentar entrar num G6, G7, a hora de acumular gordura é agora. Eu, nos meus cálculos aqui, acho que a gente tem que fazer aí uns 10, 11 pontos, conseguir umas 3 vitórias pelo menos, para terminar essas 5 rodadas ali na briga, sonhando com uma vaga na Libertadores ainda. Se a gente fizer menos que isso, repetir aí o aproveitamento de 6, 7 pontos, aí a gente vai estar fazendo uma pontuação suficiente para permanecer afastado da zona de rebaixamento, mas já vai ter descolado também da briga pela vaga na Libertadores. Vai restar aí, nas 7 rodadas que faltarem, só mesmo administrar para terminar o ano na primeira divisão, que no final das contas é a meta primeira do Vasco para esse campeonato mesmo. E se fizer menos que isso, né, fizer uns 5, 4 pontos nesses 5 jogos aí que são os jogos mais fáceis que a gente tem pela frente, aí realmente vai voltar a ligar o alerta amarelo, a coisa vai ficar complicada, mas eu acho que isso não vai acontecer, né? O objetivo aqui é tentar sim brigar por uma vaga na Libertadores, ou pelo menos chegar daqui a 5 rodadas ainda podendo sonhar com essa briga, né? E para isso é muito importante começar vencendo já logo hoje a Chapecoense em casa. E aí eu não posso deixar de falar que eu fico um pouco preocupado. Por quê? Porque tudo indica que o Zé Ricardo vai repetir aí a escalação que jogou contra o Sport, a saber, Martin Silva no gol, Madison na lateral direita, Breno e Anderson Martins formando a dupla de zaga e Ramon na lateral esquerda. Jean e Wellington formam a dupla de volantes, no meio, Nenê, Matheus Vital e Pikachu, e na frente adiantado, o Andrés Rios. Por que essa formação me preocupa? Porque não funcionou contra o Sport, né? A pergunta que fica é, como é que esse meio campo aí vai ficar mais ofensivo, vai conseguir criar um volume de jogo para realmente incomodar a Chapecoense, que deve vir fechadinha lá atrás, deve vir satisfeita com o empate. A gente viu no jogo contra o Sport que Jean e o Wellington não têm qualidade para sair com a bola. Se o Vasco quiser sair tocando, que nem o Zé Ricardo gosta, vai chegar ali no meio campo, vai ter dificuldade.
Se a Chapecoense subir a marcação, que nem o Sport subiu, que nem a maioria dos times hoje em dia sobe, o Vasco vai ter dificuldade de fazer essa bola chegar no ataque. Aí vai fazer o que para resolver esse problema? Vai recuar o Nenê? Vai fazer o Nenê vir buscar jogo aqui atrás? Também não vai funcionar. O Nenê prende muita bola, ele sempre quer dar mais uma penteada na bola antes de soltar, e isso trava o jogo do Vasco, dá tempo para o adversário acertar sua marcação e colar nos atacantes que estão se movimentando na frente. Então também não funciona. Então, com os volantes sem opção de saída de jogo, com o Nenê voltando e prendendo a bola, o André Rios fica isolado lá na frente e praticamente não aparece para o jogo. A gente joga com -1 praticamente, porque o André Rios mal aparece para a partida. E se fosse ali o Thales ou se fosse o Luiz Fabiano, com essa formação, eu arrisco dizer que não mudaria muito não, também ficariam desaparecidos. Então, isso me preocupa, né? Porque, que nem repito, contra times que a gente sabe que vai vir pressionar, que vai vir para cima, um time mais defensivo, segurando a onda e tentando jogar por uma bola, até pode funcionar. Funcionou contra o Grêmio, não deixamos de fazer uma boa partida contra o Corinthians, mas para a situação de hoje e as próximas aí, que a gente vai enfrentar, talvez não funcione tanto. A gente precisa de uma proposta de jogo onde a gente vai comandar as ações ofensivas, onde o Vasco vai ter que ser ofensivo, preparado para segurar o contra-ataque do adversário com certeza, mas sendo o time que vai ter que comandar as ações ofensivas. Essa escalação do Zé Ricardo aí não me parece a ideal para esse tipo de jogo. Mas vamos dar aí mais uma vez a credibilidade para o Zé Ricardo, vamos ver o que ele tira da sacola aí para fazer esse time aí criar o volume ofensivo que até agora com ele não criou, criar oportunidades de gol, porque se a gente criar muitas oportunidades de gol, uma ou outra vai entrar na rede, não é mesmo? Eu então vou acreditar mais uma vez que o Vasco vence, é importante vencer. Se a gente não vence hoje, o sonho da Libertadores vai ficar distante, Então, eu vou apostar que o Vasco vence por 1-0. Não vou apostar num placar mais dilatado, porque o Vasco não tem um ataque, não tem demonstrado um ataque, um poder ofensivo para isso, mas acho que a gente vai ganhar sim. O gol hoje eu vou apostar que vai ser, sabe de quem? Matheus Vital, vai ser dele o gol do Vasco hoje, e minha aposta para hoje então é Vasco 1, Chapecoense 0. Mas diz aí nos comentários qual que é a sua expectativa para o jogo hoje, como você acha que o Vasco vai se comportar nessa partida. Não se esquece de curtir o vídeo, assinar o canal caso não tenha assinado, assinar a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. A gente não faz vídeo só em dia de jogo, tem outros vídeos comentando outras situações do Vasco, a política, as eleições. Então é importante ligar a notificação aí. E não se esquece de voltar mais tarde, porque se tudo der certo, a gente vai estar de novo aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.